Estamos recebendo aqui na redação do Jornal Comunicação o capitão Moitinho, aqui da 2ª CIA da Polícia Militar em Santana de Parnaíba. Capitão, sobre a situação em Alphaville especificamente, você tem dados de como é que está a segurança nessa região? Tenho sim. Desde que eu assumi, efetivamente, agora em janeiro, a Companhia de Santana de Parnaíba, nós temos mantido contato e temos verificado o que realmente acontece em Alphaville. Nós temos que entender que toda e qualquer ocorrência que ocorre em Alphaville, qualquer incidente que ocorre em Alphaville, a repercussão é muito forte. É diferente do restante da cidade ou de outros municípios vizinhos. Pelas nossas estatísticas, nós tivemos 10 ocorrências em Alphaville. Certo? Dessas 10 ocorrências, janeiro e fevereiro. Ou seja, do início do primeiro dia de janeiro até hoje, né, que nós fizemos o levantamento. Então, nós tivemos 10 ocorrências nessa região. Dessas 10 ocorrências, apenas uma ocorrência, efetivamente, tá? Ela, não digo que seria uma falha de prevenção, tá? Mas ela poderia não ter ocorrido. Vamos ver um exemplo do que seria isso. No dia 9 de janeiro, nós tivemos uma ocorrência envolvendo saque bancário. Aí você pode pensar que foi uma saidinha de banco, como se costuma, não. A pessoa olhou o extrato bancário dela e verificou que o dinheiro tinha sumido. Então não há prevenção de polícia militar ou que envolva efetivamente o bairro Alphaville, né? Vamos lá, aqui, funcionário. Funcionário de uma empresa, ele foi verificar no seu armário e notou que tinha sumido roupas. Então também não há influência do policiamento desse tipo de coisa. Outro, celular. A vítima esqueceu o celular em cima do balcão de uma padaria. Quando voltou, o celular não estava mais lá. Então também não se pode dizer que foi um furto que teve influência aqui. Uma outra situação, o que aconteceu? Uma empregada, né, em tese, ela teria sumido com tênis da família. Também não há trabalho de prevenção. Houve uma reclamação, aí a empregada não apareceu mais no local de serviço? Teve uma outra situação assim. Numa outra situação assim. Sumiu um relógio e a senhora estava notando que estava sumindo alguns objetos da casa. Ela conversou com a funcionária e a funcionária não voltou mais. Então não tem como você também, né, ver. Um transeunte durante o carnaval deu falta dos documentos e registrou como se eles tivessem sido furtados. Uma construção teve uma torneira furtada. Dentro daqueles objetos todos que seriam na construção da casa, uma torneira foi furtada. A outra ocorrência foi dentro de um ônibus. A pessoa desembarcou em Alphaville e deu por falta do celular. Então não significa que tenha ocorrido na região de Alphaville. Tá? Aí o que nós temos efetivamente de ocorrência quando aconteceu em Alphaville? Uma residência teve a janela forçada dentro de um condomínio. Então veja, nenhuma das ocorrências que nós citamos aqui, elas efetivamente ocorreram numa via sob responsabilidade do Estado. Tá? Então nós não temos como entrar dentro da residência da pessoa para verificar quem ela contratou ou avisar a pessoa que ela não pode esquecer o celular. Então não são casos que acontecem, são casos do cotidiano, mas não são eventos que a polícia teria condições efetivas de evitar. Você tem uma noção do histórico de 2012 em relação a essa região? Olha, o que nós verificamos lá é que foi muito pequeno. Porque o que acontece? Eu sei e eu entendo, como os próprios moradores dão entrevistas falando, que eles procuraram a região de Alphaville justamente pela segurança, pelo conforto e pela proximidade da cidade de São Paulo. Correto? Quando eles mudaram para lá. Só que Alphaville, ele não está longe do cenário de sociedade como um todo. Esse é o grande porém. Toda a região cresceu.
uma das maiores queixas das pessoas que residem hoje em Alphaville é a questão do trânsito. Só que a questão do trânsito em Alphaville é alguma coisa que vai exigir do poder público um investimento muito grande para você mudar. Porque hoje, conhecendo melhor Alphaville e passando pelos residenciais, nós verificamos que tem um local ali que vão sair pelo menos 9 blocos de apartamentos. Novos. Então veja, olha, será que as avenidas e ruas de Alphaville, elas estão estruturadas para receber todo esse trânsito? Será que quando foi feito o projeto, se fez uma análise de impacto naquele local? Uma outra situação também que eu não vejo as pessoas se preocuparem, é com o impacto na segurança. Tá. Sabe? Porque com o trânsito eles até se preocupam. Com o trânsito também se preocupam. Agora, eu desconheço qualquer preocupação de qualquer pessoa que fosse implantar um loteamento novo, um bloco de apartamentos novos, se as pessoas chegaram e perguntaram para os órgãos de segurança pública, olha, eu vou criar aqui tal empreendimento. Qual vai ser o investimento em segurança pública nesse período? Eu vou dar um exemplo da companhia que eu comandava, Itapevi. Eu estava fazendo patrulhamento, passei por uma rua estreita, tá? Que já entre Coab 1, Coab 2 e o CDHU, olho para a esquerda e vejo uma enorme terraplanagem. Por curiosidade, desço e vou ver o que está acontecendo. Aí eu verifico que serão construídos ali 440 apartamentos. Ou seja, em 2, 3 anos, eu tenho 440 apartamentos sendo vendidos, cada um com um carro, com o mesmo sistema viário e com o mesmo efetivo de policiamento. Esse é o grande porém. Vai ser um incremento muito grande? Vai ser um incremento muito grande. Vou ter condições de atender a demanda social? Esse é o grande porém. Não entra no planejamento urbano. Ou seja, só daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos é que nós estaremos discutindo o que aconteceu. Aí nós já estamos com os fatos concretos na mão. Então, por exemplo, na segunda-feira eu participei de uma reunião no Conseg, o qual convido todos a participar, que é muito importante, e foi justamente no residencial de Alphaville, né, que aconteceu. Por isso que eu sei desses fatos. Nós temos um problema ali com relação a barulho. Né? Já conversei com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Segurança Urbana, e eles têm um decibelímetro. Nós vamos fazer o possível para ajudar aquele cidadão. Só que nós temos uma empresa ali que faz esse barulho. Então, hoje, o que está acontecendo? Nós vamos medir o volume de intensidade, comunicar ao Ministério Público, tudo o que for possível ajudar o cidadão, que é essa a função do Estado. A outra reclamação que eles me fizeram foi com relação à fluidez de trânsito. Né? Só que aí foge da minha competência enquanto policial militar. Minha competência é limitada. Então, o que eu fiz? Eu já fui na Comutran, conversei com o arquiteto Alexandre lá, extremamente competente, que conhece bem a região de Alphaville, e ele vai estar na próxima reunião de Conseg, justamente para conversar com essas pessoas, para a gente marcar um dia, né, porque era época de carnaval, tudo, para ir lá e ver o que eles podem atender aquela comunidade. Esse é o grande porém, porque o crescimento, muitas vezes, não se leva em consideração alguns fatores. Então, seria muito interessante que as pessoas que querem investir, querem fazer os seus empreendimentos, também se preocupem em consultar a segurança pública. Olha, nós vamos construir aqui 1000 apartamentos. A previsão é que nós temos mais 1000 veículos. Nós temos condições de fiscalizar? Nós temos condições de aumentar o policiamento naquela região? Qual vai ser o impacto de segurança pública? Porque hoje, inclusive pelas reclamações que nós escutamos,
nós estamos sofrendo, digamos assim, estamos discutindo alguma coisa que poderia ser discutido há 10 anos quando implantaram. Essa é a grande questão. Então não há como, em 1 mês, 2 meses, 3 dias, você dar uma solução para um problema que surgiu há 10 anos. Então hoje, dentro da nossa capacidade de atendimento, nós vamos procurar melhorar. Aliás, você já tem uma medida que começou a ser implantada a partir de hoje, não é isso? Exatamente. O que acontece? Eu acredito que motocicleta é o policiamento do futuro. Né? Então, após contatos com o meu comando, tudo, nós recebemos mais uma motocicleta nova agora. Então, nós vamos implantar na região de Alphaville o sistema Rocan. Então, o que vai acontecer? Nós teremos 2 motos por dia, exclusivamente para fazer a região de Alphaville e Colinas do Anhanguera. Por quê? O Colinas do Anhanguera, apesar de ser uma região mais humilde, digamos assim, a única forma que eu tenho de acessar ou é por Alphaville ou Cajamar e São Paulo. Então, eu vou fixar esse efetivo justamente isso, Alphaville e Colinas do Anhanguera. Havendo a necessidade, o que vai ser feito? As viaturas disponibilizadas para a Fazendinha, que serão viaturas grandes, elas vão em apoio ao policiamento de Rocan. Né? Mas a minha ideia é aumentar o policiamento de Rocan em toda a cidade. Conversar muito com os meus superiores, né? Justamente por isso, porque não anda em Alphaville. Eu sou obrigado a reconhecer que não anda. Então, o que com moto... O trânsito acaba atrapalhando também a segurança, né? O trânsito, ele afeta toda a comunidade. Né? Agora, com moto, o que vai acontecer? Eu posso parar em diversos pontos. Né? E lá em Alphaville, uma das minhas preocupações é justamente o sequestro relâmpago. E com a moto eu consigo passar entre os veículos. Eu consigo fazer uma ação de presença que atinja mais o cidadão. Esse é o grande porém, porque quando ele está fechado dentro do seu condomínio, né, ele tem todo um aparato de segurança. Quando ele está fora do condomínio, é que nós temos que nos fazer presentes. E a melhor forma, na minha opinião, né, é justamente a Rocan integrada, que eu já conversei muito com o secretário de Segurança Municipal, né, o Coronel Espósito, conversei com o Mário, que é o comandante da Guarda, utilizando inclusive as próprias bases da Guarda, tá? Várias, né? Que são várias na região, para estacionamento, para suporte. Então, a ideia é que essas viaturas, elas se desloquem para lá e permaneçam lá. Né? Justamente conhecendo os condomínios, sabendo aonde eles existem, trazendo as reivindicações, trazendo os problemas, porque a segunda companhia, né, ela tem como competência territorial toda Santana de Parnaíba, que é muito grande. E também Pirapora do Bom Jesus, que também faz parte da nossa companhia, que também é grande. Então, esse trabalho ele tem que ser muito bem desenvolvido com os órgãos públicos, com o apoio da Guarda Municipal, né, com o apoio da Polícia Civil, com o doutor Ivair, que assumiu essa semana também delegado titular, que assumiu essa semana a delegacia de Santana. Tem. O doutor Ivair, tive o prazer de trabalhar com ele em Itapevi durante alguns anos, né? Então nós já temos um vínculo de amizade muito forte. E é justamente esse vínculo, essa liberdade de trabalho, né, que nós temos, Polícia Militar, Guarda Civil, Polícia Civil, que eu acredito que vai resultar num bom trabalho. Né? E a participação das pessoas. De que forma os cidadãos comuns podem fazer isso? Olha, é muito simples. Eles podem participar do CONSEG. Tá? É muito importante a participação dos conselhos de segurança, porque no conselho de segurança você tem um contato direto com o comandante de companhia, com o comandante da guarda, com o delegado titular. Você participa, né? E você tem a oportunidade de cobrar em loco, de dizer em loco o que está acontecendo. O fato de nós sermos policiais e estarmos nas ruas não significa que nós conheçamos a particularidade
de cada condomínio, a particularidade de cada bairro. E é isso que o cidadão nos traz, né? Então, isso é muito importante. Ele pode fazer denúncias através do 181, né? Ele pode comparecer na nossa companhia, tá? No centro aqui de Santana de Parnaíba e dizer o que está acontecendo, né? Qualquer cidadão. Aliás, na nossa companhia não tem problema. Pode de short, chinelo, camiseta, não tem. Vai ser bem recebido. A polícia militar, ela existe para o cidadão. Esse é o grande, é o que é mais importante. A polícia, ela nada mais é do que um órgão à disposição do cidadão. É mais um órgão de Estado. A polícia, ela só existe para servi-lo. Então, não tem o porquê a pessoa se sentir melindrada, de comparecer de alguma forma, né? Tem uma situação muito interessante que aconteceu quando eu assumi o comando da companhia de Itapevi, né? E me chegou um cidadão lá, extremamente humilde, com um terno bem amarrotado, né? Terno de uma cor, calça de outra, sapato muito desgastado, e ele queria falar com o comandante, né? Com quem mandava. E eu estava chegando e falei, não, vem comigo, vamos lá, vamos conversar já. Eu levei na minha sala, coloquei para sentar, mandei servir um café, e ele ficou espantado, né? E ele me falou assim, olha, e aí, senhor, o que eu posso te ajudar? Ele falou assim para mim, a viatura não passa na minha rua. Eu chamei o sargento, olha, já pega o nome da rua dele, pega o telefone, já coloca no plano de policiamento, né? Cidadão, olha, meu telefone é esse, o senhor me liga, o senhor me diz se a viatura não passou, o que está acontecendo. E ele ficou contente e depois foi embora, né? Eu fiquei espantado, eu fiquei pensando, mas por que ele ficou tão espantado quando eu pedi para ele sentar e tomar um café, né? Aí depois eu entendi. É que ele não tinha a noção plena de cidadania, de como ele é importante. Então, ser bem tratado num órgão público é espantoso. E é o contrário. A função do servidor público, e eu sou um servidor público, pô, mas você é capitão da polícia? Não, eu sou servidor público. O meu posto é capitão. Mas o posto não é meu. O posto é do Estado. E o Estado existe para servir o cidadão. Esse é importante. Então, todo cidadão, ele é importante e ele merece o respeito dos órgãos públicos. Moitinho, você é meu amigo há 13 anos, eu posso chamar de Moitinho, capitão Moitinho, ex-tenente de Jandira, né? Quanto tempo de polícia, tá? Quais cidades passaram pelo seu comando e como é que você chegou aqui em Santana de Parnaíba? Bom, eu tenho 28 anos de serviço, faço 29 agora em outubro, né? Eu fui soldado, cabo, terceiro, segundo sargento, aí que eu fui para a academia. Quando eu saí da academia, eu tinha um sonho, que graças a Deus eu realizei, né? Eu queria comandar Itapevi. Queria comandar a companhia da cidade que praticamente me viu nascer, né? E eu pedi, graças à minha classificação, para vir para o 20º. Aí eu trabalhei nos 5 municípios da região, como comando de força patrulha, né? Como tenente. Eu assumi o comando de Jandira, como ele mesmo comentou, como segundo tenente. Na época era um pelotão. Aí, graças ao trabalho aí dos nossos amigos do CONSEG, né? Junto com o CONSEG, junto com o comando de batalhão, comando de CPA, nós conseguimos que Jandira fosse elevada à companhia, porque Jandira era um pelotão de Itapevi. Então nós conseguimos isso, né? Em seguida eu fui de novo para Barueri, fui trabalhar em Barueri, aí eu voltei para comandar Itapevi, como tenente, na função de comandante interino, 8 meses. Aí fui classificado um capitão lá, e eu fui convidado para fazer corregedoria da região oeste, dos 16 municípios da região. Aí eu fiquei 5 anos trabalhando em Osasco, né? E respondendo pela corregedoria, né? Em SJD, mas as pessoas conhecem mais como corregedoria para poder entender, de todos os 16 municípios da região oeste de São Paulo. Aí quando eu fui promovido a capitão, eu pedi e fui atendido e fui transferido para Itapevi, para comandar efetivamente Itapevi como capitão, onde eu permaneci nos últimos 3 anos. Aí, com a aposentadoria do capitão Sérgio,
né, eu fui transferido para comandar a 2ª companhia. Aliás, teve um upgrade já em relação à corporação em 2012 e agora, né? Pelo menos a informação que nós tínhamos é que eram cerca de 90 policiais, né? E agora você nos falou que são 130, já teve O que nós temos que verificar é o seguinte, eu tenho 130 vagas, tá? Eu tenho hoje um claro que o comando da corporação está se esforçando muito para cobrir, né? Então, qual que é a grande situação hoje? Uma boa parte está se aposentando. Então, o Estado, nós estamos formando novos soldados, novos oficiais para repor o contingente, né? É o meu caso, eu faço 29 anos de serviço em outubro, né? E o ano que vem eu faço 30. Então, com 30 anos de serviço, você pode pedir a passagem para inatividade na Polícia Militar. Então, nós temos esses próximos 3 anos, né? Acredito eu, vai ser uma briga incessante para repor com novos homens os homens que estão se aposentando. Então, de fato, quantos existem hoje? Em torno de 100, 110 homens. Mas para os 130, isso deve ser coberto, sei lá, em quantos meses? 6 meses? Não. Não é possível afirmar isso. Né? Não dá para você afirmar isso, porque, como eu te falei, é muito dinâmico. É muito dinâmico. Porque nós temos policiais que estão se aposentando, eu devo perder 2 esse mês, que vão completar 30 anos de serviço, e já pediram passagem para inatividade. Eu tenho policiais que estão se formando, eu tenho a informação que eu devo receber pelo menos uns 5 ou 6 a semana que vem. Tá? Aí eu tenho policiais que foram promovidos, né, passaram por curso de formação de sargentos e vão fazer o curso, a gente não sabe se volta para a nossa unidade, ou se vai para outra unidade. Então, o nosso sistema é muito dinâmico, né? Mas há uma preocupação muito grande do comando em repor os claros, em repor o efetivo. E, inclusive, nós estamos analisando, porque no caso de Pirapora, por exemplo, né, nós pedimos, em razão da população, que fosse destacado para lá a ronda escolar, né? Porque nós temos normas em que todas as cidades com mais de 15 mil habitantes, nós temos que ter ronda escolar, tá? E como Pirapora tem 15.740, o que eu fiz? Eu já solicitei ao comando que fossem alocados recursos, homens e viaturas, para compor a ronda escolar em Pirapora, porque hoje é feito pelo próprio 90. Sobre a Rocan, o que é Rocan? É a moto em si? Como é que é isso? A Rocan é a moto, é o patrulhamento com motos, né? Que dá uma agilidade fantástica para o policial. Então, aí você está falando que isso já começou hoje, né, na região de Alphaville, certo? E você estava falando das estatísticas que indicam que os problemas não têm sido tão frequentes assim nessa região, né? Como é que você vê assim? Existe um gap gigante entre a opinião dos moradores e a opinião da Polícia Militar? Não. O que acontece é o seguinte, são questões de percepção, de visão. Eu vim de Itapevi, eu comandei Itapevi. Comandei Itapevi, como o próprio Claudião falou, eu comandei Jandira. Então a minha visão é diferente, é efetivamente de bairros de periferia, né? A visão do morador de Alphaville, e eu vejo estatísticas, tá? Então eu não moro em Alphaville para dizer para você como o cidadão vê aquilo. O cidadão que foi para Alphaville é um cidadão com alto poder aquisitivo e que ele veio para Alphaville em razão da proximidade de São Paulo. E em razão da infraestrutura e do número de pessoas que passaram a vir para lá, de repente ele se viu num congestionamento, tá? E alguns ilícitos que ele nunca imaginou que acontecessem ali. Então, às vezes, as pessoas elas comentam 2, 3, 4 vezes o mesmo ilícito. Outro dia teve uma situação e o cidadão me questionou sobre um ilícito. Nossa, mas aconteceu tantos, eu vi na televisão, num único dia foram 5. Eu falei, não, calma. Foi o mesmo fato,
5 vezes. Então, não é que aconteceram... Não, foi o mesmo fato. É que cada emissora de televisão, ela deu enfoque a um ponto. Né? E no dia seguinte apareceu de novo. Então, isso gera uma insegurança. Mas Alphaville é um local muito seguro. É um local muito seguro. É um local que tem problemas de trânsito graves? Tem problemas de trânsito graves. Mas o que vai acontecer? Isso tudo serão administrados pelas prefeituras, né? Pelo próprio pessoal de Alphaville. E o desenvolvimento que o Brasil teve nos últimos 10 anos não pode ser esquecido. Esse é o grande detalhe. Nós pensávamos que antigamente, quando eu era mais novo, quem tinha carro? Poucas pessoas. Hoje, qualquer garoto de 18 anos que tenha um trabalho mais ou menos estabilizado está comprando. É diferente. Então nós temos que ver que o país melhorou. E essa melhora no poder aquisitivo do cidadão comum reflete em todas as situações. Todas as situações. Sobre a segurança em Santana de Parnaíba, tem algum ponto que você gostaria de comentar, de pontuar? Das cidades que eu comandei, né, das cidades que eu conheço, Santana de Parnaíba é quase um oásis, né? É uma cidade realmente, em termos de Brasil, é uma cidade realmente que é muito segura. Boa de se morar, muito boa de se morar. Só que o cidadão mesmo, existem algumas situações que nós estamos reprimindo e vamos reprimir muito mais ainda. Por exemplo, a questão da fazendinha, né, e aquela região toda. Baile funk. Não se pode um grupo de pessoas, um grupinho pequeno, 3.000, 5.000 pessoas, fecharem toda a Tenente Marques. Tá? Toda a Tenente Marques. Abrirem os seus porta-malas e quererem destruir o tímpano do cidadão que mora ali. Então não é admissível isso. Então nós já estamos reprimindo esse tipo de situação. Houve, infelizmente, logo que eu cheguei, né, situações onde a única forma de você recuperar a paz pública foi utilizando bombas de efeito moral. Tá? Porque eles tinham simplesmente fechado a avenida. Chegando a ponto de lançarem objetos contra as viaturas da guarda. Isso foi... Aqui em Santana, aqui na Tenente Marcos, foi agora em janeiro, né? Então nós já conversamos com a prefeitura, né? Dizendo o nosso posicionamento com relação a isso, né? A questão dos decibelímetros que nós vamos utilizar, já conversei com o prefeito, com o César, já conversei com o secretário de Segurança Pública, né? Com o Expósito, conversei com o Mário, que é o comandante da guarda, justamente para que nós verifiquemos atuações juntas, conjuntas. Inclusive já fiz com a Guarda Municipal, principalmente já tomando o terreno para que isso não ocorra. Né? Então é uma situação que nos preocupa. Um outro ponto também que nos preocupa demais é a questão do tráfico de entorpecentes. Né? Nós já, logo 2, 3 dias depois que eu estava no comando aí, nós pegamos aqui no CDHU, perto da companhia, 2 tráficos, Vila Esperança. Um na segunda, outro na quarta, no mesmo local. Né? Então nós estamos fazendo um trabalho, inclusive conversei ontem com o doutor Ivair, que é o novo delegado titular, sobre ações conjuntas da Polícia Civil com a Polícia Militar, justamente visando o combate ao tráfico de entorpecentes. Alguns pontos também, que a semana que vem vou ter uma reunião, inclusive, com o pessoal de saúde, e que aí exige-se, né, uma presença muito grande da família. Eu me espantei com o número de jovens que bebem na cidade. Aqui em Pirapora. É algo assim impressionante. Eu nunca tinha visto crianças, né, digamos crianças, adolescentes de 19 anos, andando com garrafa de uísque na mão e copo. Então, nós temos que tomar providências agora para que não tenhamos no futuro uma geração de alcoólatras. Como aqui a polícia tem que ver com isso tudo, a polícia tem que ver com tudo. Porque é um fator gerador de crimes e, mais importante,
A polícia, ela não existe para o bandido. A polícia existe para garantir o cidadão. E o cidadão é um todo. Né? Eu não sinto prazer quando eu prendo um cidadão. Eu não sinto prazer nisso. Eu sinto prazer quando eu atravesso alguém na rua. Eu sinto prazer quando a pessoa encontra com a polícia militar e é bem atendida. É para isso que o Estado me contratou. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção aqui, eu vi, né, é que há uma receptividade muito grande dos poderes públicos, Câmara Municipal, Prefeito Municipal, órgãos públicos, em todos nos unirmos para que as leis sejam cumpridas. E as leis sendo cumpridas, nós conseguimos melhorar o padrão de vida de todos. Obrigado. Obrigada, capitão.